Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui nesta noite, na casa de Deus, para junto nós adorarmos o nome dEle. Quero convidar os nossos queridos para nós darmos início a este culto com uma oração. Convido os que estão presentes, nossos irmãos, para ficar de pé para nós orarmos. Grande Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, diante de Ti, porque nós precisamos estar na Tua presença. Precisamos, Senhor Deus, cultuar o Senhor, cantar hinos de louvores, adorar o Senhor da maneira que devemos adorar. Pai eterno, neste momento que nós estamos reunidos, Pai querido, depois de muitos dias, aqui nós estamos para juntos alegrarmos na Tua presença. Que o Senhor possa derramar do Teu poder sobre nós, a Tua graça, a Tua unção, que o Senhor possa nos ajudar a romper todos os momentos da nossa vida. Deus eterno, toma a direção deste trabalho. Tudo, Senhor Deus, que for feito aqui, seja direcionado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco profundamente, para nós vivermos debaixo das Tuas mãos e da Tua obediência. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor Jesus. O presbítero irmão Raimundo louva ao Senhor aí com 2 louvores. E assim nós vamos seguindo, adorando ao Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus Altíssimo, ao nosso Pai Todo-Poderoso. Louvor da harpa cristã 107. Os irmãos que trouxeram harpas, vamos louvar com todo carinho, com todo o amor que o nosso Deus merece. Amém. Aleluia, Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim, pela liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Temos que nos manter firme na promessa. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Aleluia, da harpa cristã. O hino de número 88. Glória a Deus. Toda a igreja louvando, aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Glória a Deus. Vamos louvar e exaltar a esse Deus tão maravilhoso. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, o Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual resplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril.
Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando eu, aleluia, no céu e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui na abertura, para nós trazermos um ensino bíblico hoje. Quero dizer aos irmãos que terça-feira passada nós trouxemos aqui um dos temas a qual nós estamos já há dias debatendo, que é o tema: o que é sacrifício para você? E nós abordamos terça-feira passada sobre domínio próprio. Mas, como houve uma falha técnica e não prestou o áudio, achei por bem voltar a falar do assunto, porque não teve aproveito por conta dos áudios que não ficou legal. E cada vez que a gente vai falar num assunto, a gente muda, não tem jeito. A gente fala o mesmo assunto, mas com palavras diferentes, usando temas diferentes, versículos diferentes. E nós vamos hoje ler em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O versículo de número 26. Os irmãos que forem encontrando, puderem ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. A partir do verso 26. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Todos se encontraram? Amém? O que não encontrou diz: eu estou procurando. Que eu gosto que todos possam ler comigo a Bíblia, porque a palavra de Deus é o nosso alimento e principalmente o cardápio de hoje. Glória a Deus. Que é um cardápio muito bom. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos
os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-o sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam e sobre a terra. Até aqui. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, diante desta palavra, deste versículo, ou destes versículos que nós lemos, Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, pedir graça, pedir a unção do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco de forma agradável, de forma que nós venhamos compreender, de forma que nós venhamos, Senhor Deus, aprender, para que nós possamos guardar dentro do nosso coração a palavra, na nossa memória, para que nós possamos viver conforme tudo o que o Senhor tem a nos ensinar. Pai poderoso, abra nossa mente, abra o nosso coração, porque nós precisamos aprender do Senhor, porque nós queremos viver dias melhores, queremos viver fazendo a sua vontade. Deus eterno, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Estamos aqui nesta noite, já aproximadamente quase 3 meses, né? Provavelmente 3 meses sem ter culto presencial, só tendo cultos online. E nem todos os irmãos têm paciência de assistir culto online. Os que assistem melhor é aqueles que têm tela de computador, aqueles que têm TV, que têm uma visão melhor do que o celular. Passa às vezes tempo com o celular, mas na hora de assistir uma pregação não é fácil de se assistir, né? Mas estou feliz de hoje começar o primeiro culto, não sei até quando vai durar, porque cada dia ou cada quinzena muda os decretos municipais, estaduais, mas esperamos que cada dia melhore. E nós estamos orando a Deus, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada e tendo os cultos lá. Glória a Jesus. Esse caminhão aí enganchou aí, está tirando a atenção de todo mundo, né? O coitado não tem culpa, né? Estou feliz. E eu quero, nesta noite, para ficar registrado, o irmão gira aí a câmera 360. E eu quero dar uma salva de palmas aí para todos os irmãos que saíram de casa e vieram hoje. E agora uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Aleluia. Em breve nós os irmãos vão se animando, porque são classificados os irmãos para virem ao culto. Está aí os avisos, está o decreto, pessoas que estão na área de risco, a não ser que a pessoa se responsabilize por si mesma, porque tem pessoas que não têm medo. E Deus tem misericórdia dos que não têm medo e cuida. Mas tem aqueles que têm medo, ele não está na área de risco, ele é uma pessoa saudável,
mas ele tem medo de vir para a igreja, só não tem medo de estar na lotérica, e nem no banco e nem no supermercado, mas na igreja ele tem medo, e a gente tem a obrigação de respeitar a decisão de todas essas pessoas. E tem aqueles que já estavam com vontade de estar distante de Deus, já está aproveitando a oportunidade para se desculpar para não estar na presença de Deus. Então são classificados. E tem aqueles que estão com muita vontade de estar, mas não podem estar porque estão notificados, estão gripados, ou na área de risco, mas estão coçando os pés com vontade de estar na igreja, sentindo saudades. Mas você que veio, Deus vai proteger você. Pode ter certeza que aqui dentro da casa de Deus você não vai contrair essa enfermidade. Pode ter certeza, porque nós estamos na presença de Deus. Amém? Nós vamos para o assunto que nos interessa, Que Deus possa abençoar os irmãos que vieram e os que estão nos assistindo, porque tem muita gente que está nos assistindo, pessoas que estão em São Luís, pessoas que estão no Tocantins, pessoas que estão no estado de Goiás, estão nos assistindo, que quase todos os dias a gente vê essas pessoas nos assistindo ao vivo, e outras pessoas depois gravado. E nós vamos falar hoje de domínio próprio. E quero dizer para a igreja que o maior inimigo que nós temos não é a pessoa que não gosta de nós, não é aquele que crente não pode ter inimigo. Agora tem pessoas que é inimigo de crente, é diferente. Mas muitas das vezes nós pensamos que nosso inimigo são as pessoas, são os problemas. Não, o nosso inimigo é nós mesmos. É a pessoa mais difícil de se conviver, é comigo mesmo, é a gente mesmo. Então nós vamos aprender hoje algumas características que nós temos que vencer, que é o domínio próprio. Nós lemos aqui na palavra de Deus em Gênesis, porque na semana passada nós colocamos Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 23, mas hoje nós vamos falar do versículo 26 de Gênesis. Quando Deus fez o homem, nós podemos observar aqui que Ele fez o homem a imagem dele, conforme a semelhança dele. E tem dois pontinhos. Aí começa: domine ele sobre os peixes do mar. Aí começa a dizer: o homem tem autonomia dada por Deus desde quando foi feito para dominar. Mas o problema é que o homem está se deixando ser dominado. Tem pessoas que ele não tem domínio próprio no prato de comida. Ele é glutão, é glutonaria. Ele fala de fazer regime todo dia, mas não aguenta, ele não consegue, porque ele não dá conta de dominar a si mesmo. Tem outras pessoas que até mesmo numa garrafa de refrigerante, ele não consegue dominar. Ele não consegue beber somente um copo, ele quer beber logo a garrafa inteira. E muitas das vezes diz: eu não vou beber mais, e ele torna a beber. Por quê? Não domina a si mesmo. Tem pessoas que a cachaça domina ele não dá conta de dominar a cachaça. Tem pessoas que a droga, o cigarro, domina ele, mas ele não consegue dominar o cigarro, que são coisas que não têm vida. E o homem foi feito para dominar e não para ser dominado, e principalmente por coisas
infrutíferas, são coisas supérfluas e coisas que não têm proveito algum. Porque nós podemos observar aqui que Deus fez o homem para dominar. Tem pessoas que não conseguem. Se ele passar um dia sem pegar no celular, ele adoece. Por quê? Ele está sendo dominado pelo celular. Tem pessoas que não conseguem mais viver sem internet. Por quê? A internet dominou ele, porque ele não consegue mais dominar a internet, as redes sociais. Tem pessoas que ele é viciado em sexo, ele não consegue sair disso, porque ele não consegue dominar os seus desejos. Tem pessoas que ele tem dificuldade para amar as outras pessoas, porque ele não consegue se libertar, dominar a si mesmo. Então, se nós formos falar de séries de coisas que domina nós, que nós deveríamos dominar, mas é aquilo que está dominando a gente, nós vamos passar aqui a noite inteira falando. Mas nós vamos falar de algumas características, porque Deus falou desde o princípio: domine o homem, os animais, os peixes, todos os seres, répteis, animais domésticos, animais selvagens, animais não sei o que, né? Aí lá no versículo 28, ele torna a dizer de novo, o próprio Deus. Ele diz: Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Aí tem um pontinho: dominai sobre os peixes. Dominar de novo. E o ser humano, ele deixa de ser dominado por coisas que não têm futuro algum. Eu fico observando o quanto nós somos fracos. Aí quando entra a palavra lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Porque nós não conseguimos dominar a nós mesmos. E como é que nós possamos ou queremos dominar alguém, se nós não dominamos a nós mesmos? Então, se nós for falar de séries de coisas, né, pessoas que têm medo, ele não consegue dominar o medo. Ele tem que dominar, mas ele não consegue. Ele é dominado pelo medo. Então nós fomos feitos, não foi para ser escravizado pelas coisas sem futuro. Nós fomos feitos não para ser escravizado, muito menos para escravizar, mas nós fomos feitos para dominar aquilo que tenta nos escravizar. Nós vamos falar de algumas características que nós temos que controlar. E nós vamos falar, eu já falei aqui um pouco de algumas coisas que dominam o homem, mas nós não falamos nada a respeito do que está escrito na Bíblia. Nós vamos procurar. Eu anotei aqui provavelmente umas 20 ou mais referências que fala sobre domínio próprio. Eu tive estudando semana passada junto com os irmãos, nós transmitimos aqui mais ou menos 40 minutos de lives de ensino, né, que não teve muito que aproveitar por conta do áudio que deu problema e a gente não sabe, só sabe quando termina. E hoje eu acrescentei, estudando, eu acrescentei vários outros assuntos. Que vem falar para nos ajudar a nos dominar. Porque nós, como eu disse no início,
o nosso maior inimigo, quem nos dá mais trabalho, é eu. Para mim, quem dá mais trabalho para mim é eu mesmo. Porque muitas das vezes eu não consigo dominar a mim mesmo. E assim, todos nós temos alguma deficiência que precisa ser ajudado através da palavra de Deus. O que eu não consigo dominar? Nós falamos de algumas características, mas nós vamos falar agora da Bíblia. O que eu não consigo dominar? A ira. Efésios 4, verso 26. Eu não consigo dominar a ira. Eu quero pedir aqui o auxílio do presbítero irmão Raimundo para poder ler. O microfone já foi esterilizado. O senhor pode ficar bem numa cadeira aqui, bem do meu lado aqui? Glória a Deus. Está dando para ver ele aqui, né? Ele é pequenininho, mas dá para ver, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar para quem? Ao diabo. É para dar lugar para quem? Para Deus. Glória a Deus. Lê de novo. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Amém. Obrigado. Pode sentar bem aí, irmão, que sempre eu vou te utilizar. Hoje você é uma ferramenta. Dominar a ira. A ira, todo mundo sabe. Quem é que sabe que é ira? Acho que todos sabem. É ficar zangado, né? Com raiva. E a Bíblia diz que ireis, quer dizer, para irar e não pecar. É quase impossível. Mas nós temos que aprender a dominar. Eu estou dizendo para você desta palavra, mas eu não estou dizendo para você que eu estou livre disso. Porque tem hora que você fica tão zangado que é uma coisa que nós nunca deveria deixar acontecer. Porque depois que o sol se põe sobre a nossa cabeça com ira, é aonde se torna o pecado. É o que a Bíblia está dizendo. Porque você irou, mas antes de o sol se pôr e você pedir perdão ou não ter mais uma ira, você não está pecando. Porque no versículo 27 diz: não dê lugar para o diabo. É uma coisa difícil de se controlar, mas não é impossível. É impossível, irmão? É muito difícil, mas não é impossível. Porque Deus nunca coloca uma regra para as pessoas fazer que a pessoa que não dê conta de cumprir. Deus não impõe uma regra que nós não damos conta de cumprir. Por que que Deus, usando Paulo para escrever à igreja de Efésios a respeito disso? Porque Deus estava vendo que as pessoas estavam tendo dificuldade de
controlar, quer dizer, dominar a ira. As pessoas estavam ficando zangadas de qualquer forma. Qualquer coisinha as pessoas ficavam com raiva um do outro, ficavam sem falar, passava semana. Então Deus falou para Paulo: olha, esse negócio não está certo, a igreja de Éfeso está passando por essa dificuldade, estão sem controle. Então é uma coisa que você tem, e eu também, que dominar, é a ira, e antes de o sol se pôr, acabar com esse negócio, porque senão entra o diabo e começa a trabalhar. Nós não conseguimos dominar outra coisa interessante é dominar a língua. A língua, ela é muito difícil de se dominar, mas nós temos que dominar. Nós não vamos falar de Tiago agora, nós vamos falar de Provérbio 10. Provérbio 10. Ainda bem que a Bíblia tem um marcador, né, irmão? Glória a Deus, que facilita. Verso 19. Nós ainda não vamos falar de Tiago, mas nós vamos falar ainda, porque nós, quando fala assim de controle de língua, a gente já lembra logo do nosso irmão Tiago, que escreveu, né, a respeito. Provérbio 10, verso 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ele repete de novo, que é bom a gente repetir, para a gente gravar. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Glória a Deus. Quem fala muito, provavelmente vai tropeçar. E quem fala menos, provavelmente menos vai tropeçar. Porque é uma coisa muito difícil de se dominar. Mas nós temos que lutar e dominar. Porque é uma das coisas terríveis e difíceis. Nós vamos falar aqui, para andar mais rápido, porque o tempo passa muito depressa e nós precisamos de falar também o que eu preciso dominar, e também temos que falar como dominar a si mesmo. Então nós temos aqui a palestra que vai nos ensinar vários sentidos, né, sobre o domínio. Quando nós perdemos o domínio, é quando nós não vigiamos. Aquela pessoa que é muito ignorante. Quem conhece uma pessoa ignorante aqui? Vamos ver o que fala sobre isso? Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Essa palavra ignorante, quando a pessoa, ele chega um momento que ele é ignorante, que ele ignora as coisas, ele é comparado, é uma palavra pesada, infelizmente é uma palavra pesada, mas está escrito na Bíblia. É comparado como o quê? Lê, pode ler. É comparado com o quê? Um cavalo ou uma mula. Um cavalo ou uma mula, porque não tem raciocínio, não pensa. A pessoa, quando ele é ignorante, ele é comparado a um animal, porque ele não tem domínio, ele só é dominado, né, na raça. Ele é dominado não pelo seu
conhecimento ou inteligência. É pesado a palavra, mas aquele que era ignorante até hoje, de hoje para frente não vai ser mais. Porque quem é que quer ser cavalo aqui ou uma mula? Ninguém. Mas a partir de amanhã, ou a partir de agora, eu não vou ser mais ignorante. Ignorar, eu pensar que é só eu que sou o dono da razão. Que tem aquele provérbio que eu sempre falo aqui na igreja: eu não levo desaforo para casa, mas vai para casa um cavalo ou uma mula. Ele pode não levar. Nós vamos ver de uma pessoa que ela é orgulhosa, que ela não consegue dominar o seu orgulho. Porque nós falamos aqui de pessoas que não conseguem dominar a ignorância, e tem que aprender. E a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue dominar o orgulho. Em Salmos capítulo 19, verso 13, nós vamos encontrando dentro da palavra de Deus, irmão. E se você quiser comer um churrasquinho, pode ir abrir na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que ela não me domine. Que ela não me... Leia de novo, irmão. Também da soberba guarda o teu servo. Soberba. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E a pessoa que não é orgulhosa, ela não é repreendida. A palavra de soberba é a mesma palavra orgulho, viu, irmãos? É porque a versão da Bíblia dele fala soberba. É o mesmo, a pessoa que é soberba, né? Ela é uma pessoa irrepreensível. A pessoa orgulhosa. E nós, cristãos, temos que observar essas características. Só que não podemos, como cristão, ignorar essas má qualidades que as pessoas têm. Por quê? Porque elas não têm um conhecimento. Elas já vêm para a casa de Deus, ela vem para aprender, ela vem para mudar de vida. E a palavra é para isso. A palavra não é para insultar, não é para falar mal de você durante a ministração, a pregação, não. A palavra, ela está sendo direcionada, aplicada para cada um de nós, é para nós aprendermos. Aquilo que nós fazíamos, nós vamos deixando, nós vamos relutar para poder nós conseguir vencer. Então são características aqui que a pessoa que não tem um domínio próprio tem. São características que pessoas que não têm o domínio, ela vai ter essas características. Mas o que essa pessoa tem que fazer? É trabalhar e relutar para poder vencer esse problema, essa coisa que está dominando a sua vida. O que está dominando a sua vida? Que está te atrapalhando servir a Deus? O que está te atrapalhando você se aproximar de Deus, de ter uma amizade com Deus? Será que alguma coisa que nós falamos aqui está te atrapalhando? Então nós vamos trabalhar em cima disso. Você nunca pode dizer que eu não consigo vencer isso. Você consegue se você estiver em Cristo Jesus. Nós vamos ver ao decorrer ainda do caminhar da palavra.
O que eu preciso dominar? Vamos falar de algumas características aqui. Talvez alguém tenha essa característica que precisa dominar, mas tem pessoas que às vezes não têm essa característica, mas vai ter outras características que precisa dominar, porque é um dos frutos do Espírito, domínio próprio, está lá em Gálatas. Então nós vamos ver. Uma coisa que nós temos que aprender a dominar é a vontade. Porque a vontade, ela é algo muito interessante. Eu estava estudando e vendo sobre a questão da vontade. São características que vêm de longe. Então tudo que acontece na nossa vida vem de longe. Ela vem passando às vezes até de geração. A forma que nós fomos criados, né? Aquilo que faltou na gente, a gente desejou ter. Então várias coisas que aconteceu ao decorrer da nossa vida que fez de nós essa pessoa que tem dificuldade em alguns aspectos, alguma revolta. Mas a igreja do Senhor, ela foi constituída ou instituída para ajudar as pessoas a mudar de característica de vida, quer dizer, ter uma vida melhor, porque a gente costuma dizer que servir ao Senhor é qualidade de vida. Então não tem ninguém que não esteja algum problema para ser resolvido ao decorrer da sua vida. Vontade é uma coisa muito obsessiva quando nós começamos a observar, porque a vontade é aquilo que nós temos vontade de ter. Aí nós podemos observar que começa quando a gente é criança. Tudo que a gente tem vontade, os nossos pais pegam e nos dão. Aí quando nós crescer, se nós tiver vontade de ter alguma coisa e nós não ter, nós vamos fazer alguma coisa. Nós nunca vamos aprender a não ter. Agora, o que nós temos que fazer é ensinar que quando não tem, a pessoa aprender, passar vontade de ter e não poder ter. Isso faz que a pessoa domine, porque se a pessoa, tudo que ele pede, o pai dá, o dia que ele não tiver, ele vai botar o pé na parede, ele vai se zangar, ele vai virar o bicho. E o dia que ele não tiver mais sobre o domínio do pai, se ele pensar em fazer uma besteira, ele vai fazer, porque tudo que ele tem vontade ele conseguiu. Então tudo que ele tiver vontade ele vai querer fazer e vai fazer, porque ele é uma pessoa sem domínio. A pessoa cresceu sem domínio, sem limites, podemos dizer assim. Por quê? Porque os antecessores, que são os educadores, não soube educar, não colocou limite. Então tudo que teve vontade ele fez quando estava na fase de criança ou adolescência. Ele nunca teve algo para barrar. Então quando ele deparar com algo que vai barrar ele fazer, que ele não vai conseguir fazer, a primeira coisa que ele vai pensar é o quê? Eu vou me matar, porque eu não sirvo para nada. Por quê? Então tudo que ele quis, ele teve. Então o dia que ele não teve, ele não achou capacidade de conseguir de uma forma coerente, de uma forma agradável, de uma forma que pode ser do bem. Então a vontade é algo muito interessante para nós dominar. Nós encontramos aonde? No primeiro livro da Bíblia, Apocalipse. É o primeiro livro? O primeiro livro da sua Bíblia é Apocalipse, irmão? É Gênesis. Então é Gênesis, capítulo 4, verso 7. Se procederdes bem, não é certo que serás aceito.
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Dominar o que mesmo? Qual é a palavra antes? Desejo. A gente pensa que desejo a gente não pode controlar. Pode sim. Tem que controlar. Vontade, né? Aí nós vamos observar que aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não faço. Ou eu não posso. Aquilo que eu não posso, eu não vou fazer. Eu faço porque ninguém manda em mim. É uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa que não tem domínio. Porque a pessoa que tem domínio, ela é disciplinada. Ela tem domínio. Ela sabe o momento que pode e o momento que não pode. É igual a criança. Aí começa de criança. Porque a criança ela não sabe, ela quer. Ela não sabe quanto custa, como é que é a dificuldade. Ela quer. Eu me lembro quando eu era criança. Esses dias nós estamos com o nosso netinho em casa. Praticamente todos os dias eu compro meia dúzia ou uma dúzia de maçã. E ele detona tudinho de manhã até meio-dia. Quando passa de meio-dia é muito pouco. É com uma roendo e com a outra segurando, com medo de correr. Eu me lembrando e conversando com a minha esposa disse que lembra até o dia que ela comeu a primeira maçã. Ela estava viajando com o pai dela. E quando o pai dela comprou uma maçã pequena, porque quando a pessoa é pobre, ele compra a maçã fundo de quintal. As menorzinhas que tem. E não sabendo que as menorzinhas, as mais gostosas, é as mais docinhas, mas também as mais baratas. Ela disse que pegou a maçã, não sabia nem comer maçã. Pegava a maçã e ruía e jogava a casca no mato, né? Jogava metade da polpa no mato, porque não sabia comer. Aí o pai dela foi ensinar ela a comer maçã. E eu conversando e contando também, quando eu vim comer maçã, não sei se era pobreza ou era limite que os pais tinham, não dava não. Eu me lembro, irmão, quando eu fui comer bolacha creme cracker, que na época era creme cracker, era marca, era um pacote de bolacha branco. Quem é da minha geração sabe. E ela vinha individual. Agora vem 4 pacotinhos, né, dentro de uma embalagem só, mas de primeiro vinha só aquela mesmo. Eu comi um pacote daquele todinho e era gostoso. Pensa numa coisa boa. Hoje, creme crack lá em casa, ela mofa. Menino não quer comer não. Por quê? Porque nós pais não colocamos limite. Nós damos tudo que eles querem. Nós estamos criando uma geração fraca, uma geração do suicídio, uma geração que não consegue fazer nada, uma geração do celular, uma geração que passa o dia todo no celular, não sabe viver a vida, porque nós deixamos eles à vontade, fazer o que bem dar à vontade. E isso é um perigo, porque a pessoa perde o domínio. Ele vai crescer com a cabeça formada para aquilo, de ter enfreadamente. Ele nunca vai valorizar nada, porque ele recebeu tudo de mão beijada. O dia que ele for viver de conta própria, por conta própria, ele não vai conseguir. Por quê? Ele vai virar dependente. Vai depender do pai e da mãe por tudo. Vai ficar aquele menino de cabeça branca igual eu, né? Falando, mamãe, bota o meu. Porque nós ensinamos de forma errada. Mas a palavra de Deus está nos ensinando da forma correta. Como, né?
Nós precisamos dominar essas questões. Agora nós vamos falar de Tiago. A língua, de novo. Eu preciso dominar a língua. Diga comigo assim: eu preciso dominar a língua, e não a língua me dominar. O problema é que tem muita gente que a língua domina ele. Ele dá brotoeja se não falar alguma coisa. Principalmente quando alguém está falando uma coisa que não pode dizer. Ele disse: eu estou com vontade de falar, que eu estou dando brotoeja, dando coceira com vontade de falar. É uma doença. E nós temos que controlar. Tiago capítulo 3, leia aí do versículo 2 ao 8. 3, do versículo 2 ao versículo 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ô bicho, eu pensei que era a cobra que tinha veneno na boca. A língua, irmão, trem terrível, você está vendo aí? E temos que dominar. Porque a língua, ela envenena, ela coloca fogo. A língua. A língua é o... Por isso que ele disse que um barco, um navio muito grande, ele é dominado por um leme pequenininho. E nós um corpão grandão, em comparação à nossa língua. A gente bota a língua para fora, não dá nem 10 centímetros. Tem que ser bem lingudo mesmo para poder dar 10 centímetros. Mas essa bicha que tem aqui dentro da nossa boca é terrível. É o mais difícil de toda a história humana para se dominar, é a língua. Porque é um dos membros mais utilizados do nosso corpo. Você já prestou atenção? Porque você tem que conversar. Se você chegar no mercado e não usar a língua, as pessoas aí, o que tu quer mesmo? Ninguém sabe o que calado quer. Mas a língua, ela tem que ser usada não como veneno, não como fogo, não para destruir. Mas nós temos que usar a língua para falar boas palavras, para edificar. Nós temos que aprender a dominar a língua. É um dos elementos mais difíceis de se dominar, chama-se língua.
através da língua, irmão. Às vezes, uma coisa interessante, eu vi uma vez, eu vi um vídeo, a pessoa fazendo lá um monte de macaquice, né? Bota uma fila de pessoa, aí todo mundo fica de costa, aí o que está na frente vira para o outro e faz uma macaquice. Aí o outro tem que fazer do mesmo jeito. Quando chega no final, o que está fazendo no final faz muito diferente do que quando começou. Assim, eles fazendo isso, é mostrando também o que se fala, o que se ouve. Às vezes você ouve uma palavra que não tem nada a ver, e você vai e fala já outra palavra. Usando o quê? A língua, usando o mau pensamento, né? A má intenção. Porque ninguém vê primeiro para depois falar, fala para depois ver. Aí que o negócio fica feio. Nunca se sabe da história verdadeira, né? A pessoa chega, fala para você, quando vai falar para outros, você já não fala igual, já fala diferente. Talvez aquela pessoa que falou para você está te falando diferente. Então é um cuidado que temos que ter. Para falar temos que ouvir. Então nós temos que ter cuidado para ouvir. É como se combate uma doença. Se combate doença, não é depois que a doença vem. Se combate ela é antes, é na prevenção. Nós estamos aí numa pandemia. O que o povo está fazendo? Prevenindo, aumentando o quê? A imunidade. Não é depois que a doença vem que você vai aumentar a imunidade. Você vai aumentar antes, para que quando ela vier, você esteja forte para resistir. Então é como combater, é o ouvir. Se você fala tudo que ouve, será o que nós ouvimos é verdadeiro para nós falar? Aí depois que solta a palavra, meu amigo, você não tem como voltar mais atrás. Falou. Você pode justificar, pode fazer o que quiser, mas falou. Eu me lembro de uma história de um pastor, eu vi um áudio, que a irmã levantou uma calúnia contra o pastor. Aí depois que falou que o pastor excluiu o pastor dirigente, o obreiro, que virou o piseiro, a irmã foi saber da história verdadeira, chegou lá e pediu perdão para toda a igreja. Olha, o irmão aqui, né, não pecou não e tal. Aí o pastor disse: você sabe o que você fez? Você destruiu a minha vida. Você destruiu o meu ministério, você destruiu a minha família, você destruiu tudo. Não, mas tem como consertar. Aí ele foi fazer a comparação. Você pega um travesseiro cheio de pena de ganso, pega o travesseiro, rasga o travesseiro e espalha pena, e depois você vai ajuntar essas penas. É assim uma palavra falada que seja uma palavra destruidora. Você esparrama no vento um travesseiro cheio de pena de ganso e depois vai juntar essas penas. Assim é para consertar um erro causado pela língua. Então cuidado, irmãos, nós que somos cristãos temos que combater. Outra coisa que nós temos que aprender a dominar. Nós falamos primeiro a vontade, segundo língua, e a terceira pensamento. É uma coisa que nós temos que aprender a dominar. Filipenses 4, versículo 8. Pensamento é trem terrível. Tem hora que você está conversando com uma pessoa, o pensamento dele está lá no São Paulo. O que eu falei? Não sei, estava pensando uma coisa. Domínio, pensamento. Ô pastor, é difícil dominar. Nós vamos falar aqui, nós vamos dizer que não é impossível. Filipenses, é Filipenses mesmo? 4, verso 8, leia para nós. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é para ocupar o pensamento? Vai ler. O que é para ocupar o pensamento? É só uma lista que Paulo falou, mas tem muito mais. São várias coisas, né? Mas ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você falou uma palavra interessante. Você falou louvor, falou? Falou ou não falou? Louvor. Tem louvor aí? Louvor. Ocupar pensamento. Diz, pensamento é difícil de se... Eu tenho uma técnica de... É pouca gente que acredita nisso. De parar o pensamento. Eu sou uma pessoa de concentrar. Se eu não quiser pensar, eu não penso em nada. Nada. Eu paro o meu pensamento, eu paro o meu cérebro. Tem gente que não acredita. Eu falo isso para minha esposa, ela diz: como é que você consegue? Eu consigo. É difícil? É uma técnica. Isso aí não é é uma técnica que a gente tem que ter. Agora, pensamento. Mas é difícil ficar sem pensar. Mas para guardar no seu pensamento, você tem que guardar coisas boas. Pastor, é difícil não pensar. Nós vamos ver que Jesus ensinou uma coisa muito interessante. Jesus disse que a gente não pode deixar o passarinho fazer o ninho na nossa. Muito bem. Quem já viu o passarinho voar? Quem já viu o passarinho voar? Mas tem gente que não viu ainda. Mas amanhã você olha que você vai ver. Quem já viu o urubu voar? Já passou algum urubu por cima da sua cabeça? Voando, eu estou falando voando. Já passou algum urubu voando na sua cabeça? E você deixa ele passar, não deixa? Ninguém pode impedir o urubu voar por cima da nossa cabeça. E pode? Agora ele assentar na nossa cabeça e fazer o ninho, quem é que deixa? Isso se trata, o que Jesus estava falando, se trata de pensamento. Pensar todo mundo pensa. Agora você não pode guardar, deixar aquele pensamento te dominar. Ele fazer um ninho na sua cabeça. Agora, uma coisa interessante, é uma técnica que ajuda muito o cristão, mesmo que você não saiba, mas você procure uma maneira, nem que seja pela harpa cristã, ou pelo um celular, ou ouvindo. É quando você estiver começando a pensar besteira, cante um louvor. Falou em louvor aí? Quando você estiver pensando, licença da palavra, estiver pensando merda, que é coisa que não tem futuro, que está querendo te destruir, o capeta está botando dentro da sua cabeça, não deixe não, porque senão o capeta vai fazer o ninho, e você vai ser dominado pelos pensamentos, e você vai ter uma baita de depressão. E a depressão, ela é aqui, ó, no pensamento, no cérebro. Então é uma técnica. Quando você estiver pensando coisa que não tem futuro, pare. Diz: opa, esse pensamento aqui não é para mim. Eu vou cantar um louvor. Quando você terminar de cantar um hino, faça essa técnica e depois você me diz. Depois que você cantar o hino, terminar de cantar o hino, o capeta já não está mais na sua cabeça, ele já voou. Ele pode até pousar, mas ele vai embora. Na hora que você terminar de cantar o louvor, aqueles maus pensamentos já não estão mais existindo no seu cérebro. Amém?
Aí o pessoal diz assim, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz, aqui veio, não tá, eu não notei não, mas veio aqui na minha cabeça. Quem está triste, ore. E quem está alegre, cante louvores. Agora nós podemos fazer o paradoxo disso aí. Quem está triste, cante. E quem está alegre, ore. Nós vamos, para nós terminar, só falta 20 minutos para terminar total. Não podemos passar desse horário. Nós vamos falar como dominar a si mesmo. Uma coisa muito interessante, como dominar a si mesmo. Filipenses, você está em Filipenses ainda? 2, verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós começamos a compreender que tem que ser obediência. Aleluia. Quem é obediente a Deus, ele dobra o joelho. Glória a Deus. É um símbolo, dobrar o joelho. É um símbolo de reverência a Deus. E o que se chama obediência? O assunto agora, para nós conseguir dominar, é obedecer. Primeiro, Cristo. Quando nós começamos a obedecer a Cristo, as características que nós lemos anteriormente é questão de obediência, está ensinando a gente a obedecer, quer dizer, dominar a si mesmo é questão de ter obediência. E Cristo Jesus, todo joelho tem que se dobrar, é uma maneira de reverência. Quando as pessoas se dobram diante de homens, porque eles são poderosos, é errado isso? Não, ali é um sinal de respeito. O errado é ter uma pessoa que é maior do que todos os homens e a gente não curvar diante dele. Curva diante de um homem, mas não curva diante de um Deus que está acima do homem. Isso é errado. Agora, você respeitar os homens e respeitar Deus que está acima dos homens, você ter a obediência, é a chave de você ser abençoado e de você conseguir dominar a si mesmo. Romanos 13, versículo 1, também vai falar sobre a obediência. É muito interessante. Nós aqui, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, eu digo nós porque é uma família, somos obedientes às autoridades. Nós estamos andando conforme tudo que eles decretam, porque eles não estão proibindo a igreja, não está perseguindo a igreja, como na época do passado que a Bíblia diz. Não, eles estão tendo respeito, mas pedindo que a igreja colabore. É diferente. Pode ler, irmão. Romanos 13, verso 1. O verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Por Deus. Mas se Deus está na política, mas nas organizações Ele está. Porque tem uma coisa, nós não estamos falando de escolha de homens para estar em direção, nós estamos falando de autoridade, porque os cargos existem, as pessoas são colocadas lá, o cargo nunca muda, só muda de pessoa. Está certo ou está errado? E as autoridades, elas são constituídas porque tem que sempre alguém assumir aquele devido cargo.
seja bom ou seja ruim, se ele assumiu, a gente tem o dever de respeitar. E quando se trata da vida espiritual, eclesiástica, que é as coisas que são mais ainda, podemos dizer, de respeito, que tem que ser, que é as coisas de Deus. Eu já vi muito crente dizer assim: eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Tá bom de ler Bíblia, precisa ler Bíblia para ser disciplinado, porque a pessoa diz isso porque ele é indisciplinado, ele não tem disciplina. Desde o princípio, desde o começo, Deus fez e colocou pessoas para liderar várias áreas de funções. Eu sempre costumo dizer assim, lá na escola, um dia desse eu estava ensinando, né, parece que foi semana passada. Na escola tem o diretor, que dirige toda a escola. Na faculdade tem o reitor, que dirige toda a faculdade. Então todas as áreas tem alguém que é o líder daquela área. Ele é o líder, ele que comanda todos os outros são liderados por ele. Deus também não é diferente, porque isso já vem de Deus. Isso já vem desde o princípio. E principalmente aqueles que é colocado por Deus, tem que ter obediência, porque foi Deus que constituiu. Amém? Então nós temos que ser obedientes às autoridades, importa que seja ela, se você gosta ou não, mas de qualquer forma a gente tem que obedecer, a gente está debaixo dessa autoridade. Por isso que nós obedecemos as regras do nosso município, porque nós estamos debaixo das regras e das ordens do pessoal da saúde, porque nós estamos se tratando de saúde no momento. Então o pessoal da saúde que manda. Então nós temos que obedecer. Vamos mais adiante. Respeito. Mateus 7, verso 12. Nós já termina, irmão. Só tem esse e mais outra referência para nós terminar. Vai ser bem rápido. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Tudo que você querer que os homens vos façam. É para você. Essa palavra é direcionada para a gente. Você tem que fazer ou não? Fazer. O problema que está na sociedade é que a gente quer receber, mas não quer fazer. É a questão da planta. Você planta para poder colher. Aí tem muita gente que não planta, só quer colher. Se você quer respeito, você tem que dar respeito. É verdade ou não é? Aí a gente prega respeito, prega uma qualidade, mas não vive aquilo que está pregando. É como nós estamos pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e Ele é Deus. Não tem nada que Deus não cura, que Deus não liberta, mas na primeira doença, esconde. Nós não estamos vivendo o que nós estamos falando. Nós estamos dizendo para o outro viver aquilo, mas eu mesmo não quero. Eu não vou botar minha vida a risco, não. O povo da saúde está lá, botando a vida em risco, mas eu não, esse vira para lá. O mesmo valor de vida que ele tem, eu também tenho. Se ele arrisca a vida dele, eu também tenho que arriscar a minha. Para salvar uma vida, eu tenho que arriscar a minha vida também. O problema é que nós pregamos para os outros fazer, mas nós mesmos não queremos fazer. O que Jesus... Esse foi Jesus que falou. O que Jesus falou aí? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vos fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
É forte. É porque a gente é muito... É que nós falamos no domínio aqui, nós falamos aqui de algo muito interessante, que é a soberba. A gente fala uma coisa, mas na hora de viver, a gente fala assim, aí a gente canta, saudade do céu, aí dizendo, eu quero ir para lá. Mas para ir para lá precisa passar pela morte para ganhar a vida. O problema é a morte no meio do caminho. Eu tenho que pregar e viver o que eu prego. Nós temos que falar e viver o que nós falamos. Nós não podemos botar o outro à risca e eu ficar aqui de olho. É como mandar para a guerra. Davi pecou porque ele pegou o marido da mulher, ele queria ficar com a mulher do outro. O que ele fez? Ele pegou o marido da mulher e botou na linha de frente. O coitado não sabia nem o que era guerra, mas já é intencional. O bestão vai na frente, na primeira flechada ele vai ser o primeiro a morrer. E assim aconteceu. E ele pecou. Foi terrível, foi um dos maiores sofrimentos de Davi para recuperar o respeito de Deus, foi por causa desse pecado. Por que Davi, não foi na frente? Botou o coitado lá. Então nós somos assim, né? Nós colocar a minha vida a risco, mas o pessoal da saúde pode. Eles podem estar lá dia e noite, colocando a vida deles a risco para salvar vidas. E nós cristãos, eu não boto o meu na linha, na reta não. Primeira Coríntios 6, verso 12. Para nós ser livre de tudo que nós falamos. Ser livre do domínio do pecado. 1 Coríntios 6, verso 12. E nós vamos fechar a conta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quantas? Por nenhuma delas. Tudo é lícito, irmão. Tudo. Pode fazer. Mas Paulo ele deixou uma palavra muito interessante. De tudo isso que nós falamos hoje, nós não vamos deixar ser dominado por elas. Porque nós temos que ser dominado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus habitar dentro de nós vamos ter vida, nós vamos ser pessoas diferentes. Aleluia. E nós não podemos ser dominados por nenhuma delas. É nós que temos que dominar. Aquilo que está te dominando, irmão, sai fora. Fala que quem manda é eu. Se a rede social está te dominando, você diz, olha, redes sociais, quem te domina é eu. Eu sou o rei aqui. Eu sou a rainha, eu que domino. Aí você vai dizer assim, olha, redes sociais, eu vou passar uma semana sem tu. Uma semana. Eu te mostro por que eu não te domino. Aí tu passa uma semana sem mexer no celular e sem navegar na internet. Você consegue? Se você conseguir, você já tem domínio próprio. Língua! Eu vou passar um mês sem falar da vida alheia. Um mês. Eu posso dar brotoeja, eu posso dar coceira, eu posso ficar, mas eu vou dominar. Se você passar um mês sem dar na língua dos dentes, você já está conseguindo dominar.
Eu não vou falar mais, porque tem muita coisa que eu vou falar, o tempo já não dá mais. Quero agradecer a sua presença e que essa palavra sirva de incentivo para a sua vida ao decorrer dos dias. Amém? Eu quero dizer aqui aos irmãos, nós vamos encerrar essa semana a campanha que nós estamos, que é a campanha de intercessão. Amém? Nós vamos encerrar essa campanha no sábado. No domingo é Santa Ceia e nós vamos ministrar a Santa Ceia aqui. Eu quero dizer aqui aos irmãos, às irmãs, o ciclo de oração já pode funcionar. Que os irmãos que participam do ciclo de oração têm mais de 12 anos, né? Não pode ter culto e nem reuniões. Só pode vir uma criança para a igreja se vir acompanhado pelos pais e os pais ficaram responsáveis por essa criança. Não pode ter nenhuma reunião, porque os cultos que tem com criança, os pais não ficam presentes lá para dominar os meninos. O menino fica lá então não pode. E no ciclo de oração já pode funcionar, porque todo mundo tem acima de 12 anos. Já pode fazer reunião. A partir das 9 horas da manhã, antes das 9 não pode ter nenhuma reunião, e nem depois das 8h30 da noite. Tá bom? Porque já foge e desrespeita o decreto feito pelo Ministério da Saúde aqui do nosso município. Bem, quero agradecer a presença de todos vocês. Estava com muita saudade de ver vocês. Eu quero deixar aqui para vocês, ao sair da igreja, você dê a paz do Senhor, não pegue na mão. Ao sair você pode pegar ali, higienizar a sua mão ali no álcool. Lá tem um acelerador. Você que nunca dirigiu o carro, a primeira vez você vai dirigir, se acelera, aí o vidrinho vai jogar algo na sua mão e você vai desinfetar a sua mão e você vai embora. Amém? Uso obrigatório de máscara, como os irmãos estão aqui de máscara. Quem não tiver máscara, tem uma sacolinha cheia de máscara aí, que é para doar para os irmãos que não tem máscara. Não pode permanecer no culto sem máscara, a não ser aquele que estiver cantando ou falando no microfone. Enquanto o irmão terminar de usar o microfone e for passar para outro, nós temos álcool aqui para poder desinfetar, para passar para o outro, porque essa é a regra. Não estamos servindo água no bebedouro. Assim, os irmãos quiserem lá pegar água para beber, sim, mas lá não tem copo para servir, viu? Até proibiram para lacrar mesmo o bebedouro. Eu acho que lá nem água não está tendo, né? Nós não botamos bujão lá não. Está gelada, mas não podemos deixar copos. Está aqui nos assistindo lá do Goiás, Lucas Lima, sempre nos assiste. Um abraço, meu querido. Todas as lives que a gente faz, sempre ele está nos assistindo. A Marlúcia Lopes também. A família Marinho também, todas as lives assiste. O Enio, meu amigo, e o proprietário da casa que eu moro, todo culto também, sempre ele está assistindo. Um abraço, O Enio. Elvis Trindade também, e Josué Souza, que sempre está nos assistindo, e os irmãos que não pôde estar aqui, que está nos assistindo, sinta-se abraçado, que essa palavra possa sempre falar no seu coração. Amém? Fique de pé, igreja, vamos orar. Quinta-feira nós temos culto na direção das irmãs, e no domingo nós temos Santa Ceia, e domingo de manhã tem escola dominical também, vai funcionar normal, a partir das 9 horas da manhã. Quem quiser comparecer, e as portas estão abertas. Que Deus abençoe, sinta-se abraçado por mim, porque agora, por enquanto, eu não posso lhe abraçar, mas depois que tudo isso passar, nós vamos matar a saudade, abraçando de um por um, amém? Mas sinta abraçado por mim, estou feliz por você. Vamos agradecer a Deus por este culto tão abençoado, o qual Ele nos proporcionou, amém? Grande Deus e eterno Pai,
queremos te agradecer, Senhor Deus, por este momento, a qual o Senhor nos proporcionou para estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa levar em paz os teus filhos, aqueles que estão em casa nos assistindo, que o Espírito do Senhor possa estar com eles lá, como já está desde o início. Deus amado, nós oramos e abençoamos cada um dos teus filhos. Que o Senhor proteja, Senhor Deus, e livre cada um, Senhor Deus, de todos os males, de todas as doenças, de tudo que vem a prejudicar. Nós repreendemos todo o mal e abençoamos cada um. No nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e todos dizem: a vitória é nossa. Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, e 2020, uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, você